Agora a gente segue por aqui falando sobre o governo eleito, porque integrantes do PT do Rio de Janeiro, ouvidos pela CNN, saíram em defesa da nova ministra do Turismo, da Daniela Carneiro, do União Brasil, depois de surgirem aí alguns boatos e fotos dela fazendo campanha em 2018 ao lado de Juracy Alves Prudêncio, ele que é apontado como integrante de uma milícia pela polícia. A gente separou inclusive algumas dessas fotos para a gente ver, que estão inclusive nas redes sociais, viu? O analista de política da CNN, o Leandro Rezende, apurou que nos bastidores há uma operação para tentar minimizar a crise gerada dentro do governo. Também há uma ala do PT que fala em desgaste desnecessário na indicação de Daniela como ministra. Em nota, a ministra disse que não compactua com qualquer ato ilícito e cabe à justiça o papel de julgar quem comete possíveis crimes. E que durante a campanha em 2018 recebeu o apoio de milhares de eleitores em diversos municípios do estado. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que não há nenhuma materialidade concreta que crie algum tipo de desconforto com relação à ministra do Turismo, Daniela. Vamos chamar a Basília Rodrigues para analisar isso com a gente, então. Ela está aqui do lado, eu sigo aqui do lado, então a gente conversa com a Basília. Basília, qual que é a sua avaliação com relação a esse caso? A gente acompanhou durante a campanha eleitoral o Lula falando muito sobre milícias, apontando a família de Jair Bolsonaro como relacionada, ligada a milícias, e agora a gente está acompanhando que uma situação envolvendo milícia foi parar justamente no novo governo, justamente dentro de um ministério. É uma história complicada, né, e que já coloca a ministra na primeira semana e frente à opinião pública, à repercussão pública dessa divulgação dessas fotos. Ontem, o jornal Estado de São Paulo trouxe o detalhe de uma foto que conseguiram capturar da ministra digitando em mensagem de texto no seu celular a seguinte frase: "Inimigos querem me queimar". A Daniela tem, então, transferido a seus inimigos, críticos políticos, a repercussão destas fotos que não são novas, já eram conhecidas por integrantes do governo, uma vez que Daniela tem como base eleitoral o Rio de Janeiro, ajudou o presidente eleito, o presidente empossado Lula, a conquistar votos na Baixada Fluminense. Então, essa proximidade com comunidades, com pessoas que têm diálogo com as milícias não é uma novidade dentro do governo, de acordo com integrantes da própria equipe de Daniela. Nessa frase que ela diz, "inimigos querem me queimar", a ministra foi muito direta. Ela também quer dizer que não concorda com atos ilícitos, com crimes, e que, para além disso, né, o que é uma foto, é mais um fogo amigo de pessoas que querem tirá-la do Ministério do Turismo. A manutenção de Daniela no governo tem algumas razões. Primeiro, não abrir uma crise na primeira semana de governo eleito com a retirada de um ministro agora. O Palácio do Planalto quer evitar esta crise. Segundo, que a escolha dela foi uma forma de abraçar as demandas do movimento de evangélicos. Daniela, junto com Vaguinho, fizeram forte interlocução, fizeram Lula avançar sobre o eleitorado evangélico. E um terceiro ponto, pelo menos para a gente ficar aí em três questões, é uma mulher. Contempla aquela pauta feminina de ter mais mulheres no coro, no time titular de ministros de governo. Então, a eventual saída da ministra da pasta do turismo, ainda tem um quarto ponto, né? O quarto ponto de oferecer um endereço para a União Brasil, que ganhou 3 pastas. Tem comunicação, turismo, integração. Então, tem muita coisa em jogo em torno da indicação de Daniela Ferreira para o Ministério do Turismo. O fato dela ser mulher, dela ser do União Brasil, dela dialogar com a bancada evangélica, tudo isso tem importância neste momento e dificilmente levará à saída dela da pasta. A ministra ainda não se posicionou diretamente sobre essas acusações em entrevista falada, mas em nota disse que não compactua com atos ilícitos.
Perfeito, Basília. Você falou muito sobre essa questão de que tem muita coisa em jogo, né? Ou seja, isso não significa que ela deva sair da pasta, apesar da pressão em torno dessa situação toda, uma vez que a própria pessoa que estaria envolvida com milícias, que teria relação com milícias e que teria apoiado a ministra, ela já estava, inclusive, presa, né? Já teria sido condenada, pelo menos em uma instância, quando a gente fala disso, né? É importante a gente lembrar nesse caso especificamente. Mas essas questões em jogo, eu preciso que você relembre para a gente, porque, afinal de contas, teve a PEC do estouro, a PEC da transição, que foi muitíssimo importante, que União Brasil, partido da ministra agora, ajudou e muito o governo Lula a avançar com essa pauta, com essa PEC da transição, que é de extrema importância para o governo a partir desse ano já. E, para além disso, claro, tem o fato de que Lula prometeu que nomearia muitas mulheres, ou seja, ela é mulher e entra também nessa cota aí, digamos assim, de mulheres para o Ministério. Qual que é a sua avaliação, Basília? A ministra já começou nessas primeiras agendas, fazer reuniões, tentar mostrar serviço, né? Mostrar que vai defender um turismo que não seja predatório, não acabe com as reservas do Brasil, enfim, ela está querendo falar do trabalho, está querendo falar da pauta do Ministério do Turismo, ao contrário de toda essa repercussão negativa e de consequências políticas que a divulgação dessas fotos deu agora em pleno início de governo. União Brasil é um dos partidos mais relevantes na base eleitoral do novo governo, assim como MDB e PSD. Foi uma legenda que não revelou o seu candidato durante a campanha eleitoral, porque ainda tinha expectativa de que o outro candidato, Bolsonaro, pudesse vencer esta disputa. Tão logo veio o resultado das eleições, dando Lula, o presidente da legenda, Luciano Bivar, teve conversas com o presidente Lula sobre a definição desses espaços na esplanada dos ministérios. O Ministério do Turismo é apenas um dos 3 exemplos que eu listei de onde União Brasil quer estar identificado no governo de Lula. Mas, como havia expectativa de fazer outras indicações e até teve um problema interno do próprio partido de rivalidade entre alas, Bivar tem dito que não é governista, que União Brasil, apesar de possuir 3 ministérios na esplanada, não vai entregar de mão beijada os votos da sua base de deputados, especialmente ali no Congresso Nacional, aos interesses do governo. A conferir. A ideia da Frente Ampla é muito romantizada, porque de fato ela reúne defensores de opiniões opostas em torno de um único projeto, o projeto do governo Lula. Mas na prática, concretizar essa Frente Ampla torna-se um dos maiores desafios desta nova gestão, porque na prática o que importa é saber quantos votos realmente União Brasil dará nas votações de projetos ali no Congresso Nacional. Então, a administração pública observada sob 2 óticas. Uma do Congresso, que é o que vale o voto, e a outra do governo, onde a articulação e essas historinhas sobre queimar ministro aqui e acolá pode até render a cabeça ou um ministro a menos em sua esplanada. Até aqui, a informação de momento que a gente tem é que Daniela segue ministra do governo de Lula. Não só isso, né? Ela segue aí com um aceno do Palácio do Planalto de apoio à sua escolha, né? À sua permanência à frente da pasta do turismo. Ela também não desmarcou os seus compromissos, esteve reunida com o governador do Amazonas, está falando de turismo natural, tentando dar áreas de produtividade à pasta. A gente lembra que amanhã, sexta-feira, tem reunião de Lula, a primeira reunião do presidente com os seus novos ministros. Daniela estará, né? Ela também foi convidada, exemplo de todas as 37 pastas, e as conversas vão no sentido de alinhamento, mais trabalho e menos crise, né? Como disse o nosso colega Uribe mais cedo, trabalhe e não reclame, e também não arrume problemas para dentro da casa.
Sem dúvida, afinal de contas, como você muito bem citou, existe muita coisa em jogo e tudo é política nesse caso, né, Basília? Vamos seguir acompanhando, até porque o nome de Juracy, né, esse possível miliciano aí citado, ele foi inclusive mencionado na CPI das milícias lá atrás, né, comandada por Marcelo Freixo. Vamos seguir acompanhando todos os detalhes e logo mais voltamos a conversar.